Podemos orar antes de começar? Pai Santo, estamos aqui esta manhã para te louvar. Isso é o nosso supremo objetivo e não queremos dar glória a qualquer outra coisa. Ajude-nos esta manhã a fazer isso enquanto a pregação da Tua Palavra. Peço já a presença do Teu Espírito Santo para que as minhas palavras possam ser corrigidas se não estiverem bem encaixadas com a Sua Palavra Santa. Que esta manhã seja uma manhã abençoada, porque aqui encontramos o nosso Senhor, o nosso Deus. Desafia-nos esta manhã, Pai, para ser um povo mais atento à Tua Palavra, um povo pronto para Te obedecer. Oramos tudo isso em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Ok. Antes de ir ao texto para hoje, quero falar um bocadinho sobre o que quero fazer esta manhã com o nosso texto. A nossa série é A Palavra Está na Praça e o título deste sermão é A Palavra Está na Praça de Lisboa. Isto significa duas coisas importantes para nós hoje. E o primeiro é hoje, baseado no texto que temos, Atos 17, Paulo em Atenas, queremos ver como é que o apóstolo Paulo declarou o Evangelho na cidade, e ainda mais importante do que simplesmente declarar o Evangelho, como é que o apóstolo Paulo fez o trabalho de contextualização na cidade de Atenas. Falamos sobre isso na semana passada, quando o nosso pastor falou da importância de contextualização e qual é a relação entre a cultura e a palavra, ou o Evangelho e a cultura. E especificamente vamos falar sobre a relação entre o Evangelho e a cultura grega em Atenas, e também sobre a relação entre o Evangelho, ou a palavra, e a nossa cultura aqui em Lisboa, na cidade. Segundo, por isso hoje, também baseado no nosso texto de Atos, queremos ver como é que podemos aterrar aqui em Lisboa, para que a palavra possa ser entendida no nosso contexto, na nossa cidade. Eu gosto muito dos aviões e, felizmente, por causa disso, moramos tão perto do aeroporto de Lisboa. Infelizmente, quando chegamos cá no nosso primeiro apartamento, ficava tão perto do aeroporto. Não havia nada entre o aeroporto, a pista e a nossa casa. E por isso, quando chegamos, eu disse, está bom, posso levantar todas as manhãs para ver os aviões. A segunda manhã eu não estava a dizer isso, por causa do barulho, o grande barulho de cada avião. E chegamos em julho e por isso era a época dos turistas aqui em Lisboa, não é? E por isso, cada 2 minutos durante os próximos 3, 4 meses, nós estávamos a conversar, eu e a Hannah, e cada 2 minutos tivemos de parar por causa do barulho. Muito, muito barulho. Mas a lei da física diz que um avião que levanta tem que aterrar, não é? Ou cair, infelizmente, na outra hipótese. Mas usando esta metáfora, se nunca aterrarmos com a palavra ou o Evangelho no nosso contexto, significa que não estamos a fazer o trabalho de contextualização. Por isso, o que aprendemos hoje tem que ser aplicado às nossas vidas para que possamos continuar a dizer a palavra está na Praça de Lisboa. Esta manhã temos 8 observações aqui no nosso texto. Vamos falar mais sobre as primeiras 4 observações e depois apenas mencionar as últimas. Porque quando eu estava a preparar este sermão, acabei com 2 sermões em vez de 1. E a minha filha, quando ela estava a corrigir o meu sermão, eu sempre peço a alguém para corrigir isso, disse que ninguém queria ouvir 2 sermões esta manhã. E concordo com isso e acho que vocês também. Por isso, o nosso objetivo é ver como é que o apóstolo Paulo declarou a palavra ou o Evangelho na cidade e como é que podemos declarar ou contextualizar a palavra ou o Evangelho na nossa cidade. E notem que estou a trocar as palavras, Evangelho, palavra, Evangelho. Lembrando que não há um modelo único da apresentação do Evangelho, mas há apenas um Evangelho.
Aqui em Atos 17 temos um exemplo de Paulo, mas é o mesmo evangelho que está a ser pregado. E por isso, quando estudamos o que aconteceu em Atenas, podemos fazer o trabalho de aplicação, ou seja, o trabalho de contextualização, aqui na nossa cidade de Lisboa também. Ok, 4 observações de Atos 17, 16 a 21. A primeira observação. Paulo sentia-se revoltado quando se vê uma cidade cheia de ídolos. Paulo sentia-se revoltado quando se vê uma cidade cheia de ídolos. Versículo 16 diz isso. O apóstolo Paulo, quando esperava por Silas e Timóteo, não foi apenas um turista, mas sim um observador da cultura. Em vez de visitar a cidade de Atenas para apreciar alguns aspectos da cultura grega, Paulo, com intenção, viu além dos monumentos e estátuas. E aí encontrou o coração da cidade e da cultura. E qual era a reação? Paulo sentia-se revoltado. É uma emoção muito forte. Significa que Paulo se sentia agitado, indignado a ver a cidade tão cheia de ídolos. Um turista qualquer gosta de viajar por diversão ou recreio, mas Paulo viajava como um embaixador. Um embaixador é um representante máximo do chefe de um Estado ou um mensageiro. É isso que Paulo faz quando está na cidade. Um turista está preocupado com a sua felicidade na cidade, enquanto um embaixador está preocupado a fazer um bom trabalho e agradar o seu chefe. Às vezes é importante ver a nossa cultura de outra perspectiva. Nós, quando estamos dentro da nossa cultura, não notamos aquelas pequenas coisas como alguém fora da nossa cultura. Não significa que não há nada boa na nossa cultura. É verdade que cada cultura tem coisas boas, tem coisas que não estão nem boas ou nem maus e coisas que precisam de mudar. Paulo, em Atenas, não estava a condenar todos os aspectos da cultura grega, mas estava a chamar a atenção às partes da cultura que não encaixaram com Deus. Ele estava a chamar a atenção às partes da cultura que não encaixaram bem com Deus, a pessoa de Deus, o que Ele diz, quem é Ele. E ídolos são um bom exemplo disso. Quando chegamos a Portugal, a nossa família, a mesma coisa aconteceu. A minha família, como estrangeiros, começou a ver tudo na nossa cidade de Lisboa com uma nova perspectiva. Não crescemos cá, obviamente, e até 2008 nem tínhamos pisado no solo português. Por isso, sem qualquer preconceito, começamos a ver a cidade, as coisas boas e até as coisas menos boas. E uma coisa interessante aconteceu. Os nossos amigos começaram, em pouco tempo, a comentar e disseram: vocês conhecem esta cidade melhor do que nós? Ou vocês conhecem este país melhor do que nós? Porque durante os primeiros meses, nós começamos a ver tudo, visitar tudo, perguntar sobre tudo. E sim, claro, foi mais fácil, neste sentido, ver a nossa cidade de Lisboa. Mas eu acredito que nós, a Igreja, temos de começar a pensar assim também. E o que isso significa? Tal como Paulo, temos de abrir os nossos olhos para a nossa cidade. Sim, nós estamos a ver a nossa cidade pela primeira vez e temos de trabalhar ainda mais por causa disso. Temos de começar a questionar tudo como uma pessoa que está a chegar pela primeira vez. Por quê? Por que fazemos isso? Porque aqui na nossa cidade de Lisboa também existem ídolos. E o meu medo é que este facto não nos incombe. Há imensos ídolos na nossa cidade e não há nenhuma reação nossa. Sim, claro, talvez não haja um ídolo de ouro e de prata nas praças de Lisboa, mas sim, existem de outra maneira. Já pensaram nisso? Quais são os ídolos da nossa cultura? Quais são os ídolos da nossa cidade? Pode ser mais pessoal, ídolos de tempo, da família, do trabalho.
ídolos na televisão ou a própria televisão. A nossa dedicação à música, a uma equipa de futebol, aos filmes. Pode ser ídolos corporativos, ídolos do nosso passado. A nossa inabilidade de pensar no futuro. Ou simplesmente uma resistência à mudança. Mas esta manhã a minha questão para nós é isso. Quando estamos na nossa cidade de Lisboa e vejamos os ídolos de qualquer género, ficamos perturbados ou revoltados, sentimos-nos esse desequilíbrio na nossa alma, se sentirmos isso, que nos faz fazer. A segunda observação. Paulo discutia em dentro e falava fora. Paulo discutia e falava. Versículo 17 diz isso. Paulo, por isso, e sentir-se revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos, discutia na sinagoga com os judeus e com os simpatizantes do judaísmo. E na praça pública falava todos os dias com os que lá apareciam. Paulo sempre discutia na sinagoga. Era o costume dele. Mas aqui temos uma grande coisa que está a acontecer. Começa a sugerir. Paulo vai ao encontro das pessoas na praça pública. E o que Paulo estava a disputar começou a confrontar a cultura grega, o que ele viu, uma cidade cheia de ídolos. Simplesmente, Paulo, como um excelente observador da cultura, começou a conversa. Simplesmente começou a conversa com pessoas. Começou a perguntar aos judeus, lá dentro da sinagoga. Então, vocês já viram os ídolos? O que pensaram? Já falaram com alguém sobre isso? Já existiram há muito tempo? O que significam? Quem nos construiu? Perguntou também pessoas na praça pública. Então, qual é o significado? Por que vocês têm tantos ídolos? Quais são os nomes? Têm poder? Costumam fazer alguma coisa com eles? Há feriados associados com eles? Na Bíblia não temos uma lista das perguntas que o Paulo fez, claro. Mas sabemos que o que ele fez tinha uma reação positiva. Porque as pessoas na praça pública queriam continuar a conversa. Mais tarde vamos ver como é que está a resposta, positiva e negativa. Mas elas queriam continuar a conversa com eles porque ele estava lá a fazer isso. Uma pergunta para nós. Quando ficamos revoltados a ver a nossa cidade cheia de ídolos, qual é a nossa reação? Quando ficamos revoltados a ver a nossa cidade cheia de ídolos, qual é a nossa reação? Desistir, dizer não há nada para fazer, falar acerca da cidade, e este é muito popular, a nossa cidade é tão má. A nossa cidade, normalmente é isso. A nossa cidade é tão má, não há nada para fazer, desisto. Mas o que será se fizermos o seguinte? Começar uma conversa com pessoas à nossa volta. Fazer perguntas. Criar oportunidades. Procuramos oportunidades na nossa praça pública. Já pensaram nisso? Qual é a vossa praça pública? A terceira observação. Paulo encontrava novas oportunidades. Paulo encontrava novas oportunidades. Versículo 18. Explica isso. Alguns filósofos epicuristas e estoicos trocavam impressões com ele, com Paulo. Uns diziam, o que é que este fala barato quererá dizer? Outros afirmaram, parece que é propagandista de outros deuses. Paulo, quando falava com pessoas na praça pública, encontrou dois grupos das pessoas. Filósofos epicuristas, os que procuravam prazer. O meu prazer acima de tudo, diziam eles. E estoicos, os que procuravam razão. Uma vida de disciplina pessoal e autocontrole. A minha capacidade acima de tudo. E é tão interessante, quando estava a preparar isso, eu comecei a pensar na nossa cultura aqui em Portugal, também na minha cultura aí lá nos Estados Unidos, e é incrível pensar que ainda temos estes dois grupos na nossa cultura hoje. Era assim há muito tempo e é assim agora.
temos alguém que gostam de dizer: o meu prazer acima de tudo. Tudo na vida está ordenado para esta ideia. E outros que dizem: a minha capacidade acima de tudo. Eu consigo fazer tudo sem a ajuda de Deus. E outro lado, o meu prazer é mais importante do que o que Deus pensa, o que Deus quer de mim. Paulo encontrou dois grupos simplesmente porque, ao ver uma cidade cheia de ídolos, ia à praça pública para iniciar uma conversa e aí encontrou pessoas que queriam falar. Sim, claro, não encontrou lá um grupo das pessoas prontas a ouvir e responder imediatamente ao Evangelho. E na nossa cidade, raramente encontramos uma pessoa ou um grupo que imediatamente quer ouvir e responder. Às vezes acontece, às vezes. Mas não é completamente normal. E por isso eu acho que este texto pode ser um grande encorajamento para nós e para o nosso contexto de 2015. Às vezes pensamos: bem, foi tão fácil no Novo Testamento. Os apóstolos apareceram e de repente 1000 pessoas arrependeram-se. E temos razão, na primeira parte do livro de Atos, sim, o apóstolo Pedro pregou o Evangelho e 5.000 pessoas responderam. Incrível. Mas não podemos esquecer de ler o resto do livro. Aqui a mesma coisa não está a acontecer. Paulo, em vez de pregar um seminário tradicional, vai ao encontro para falar com pessoas que não sabem nada sobre Jesus. Não sabem nada sobre a história de Israel. Não sabem muito sobre Deus. Isso soa familiar? Isso soa familiar? Aqui no nosso contexto, e no nosso texto, quando Paulo fala, a reação não é muito positiva. Tivemos a reação positiva e agora uma reação negativa. Disseram: o que é que este fala barato quererá dizer? Não sei o que vocês pensaram, mas isto não inspira muito confiança para continuar. Às vezes, para ouvir isso, a reação é: bem, ninguém quer ouvir isso, vou-me embora. Mas Paulo não fez isso. Uma pergunta para nós: se falarmos com pessoas, porque estamos revoltados ao ver a nossa cidade cheia de ídolos, e encontramos pessoas que não têm receptividade, desistimos ou dizemos não vale a pena? Ou procuramos novas oportunidades, porque sabemos que a reação inicial não é o fim da história. Ou procuramos novas oportunidades na praça pública, porque sabemos que a reação inicial das pessoas não é o fim da história. Continuarmos mesmo quando não resulta em uma resposta favorável ou imediata. A quarta observação. Paulo anunciava a boa nova acerca de Jesus e a ressurreição. Versículo 18. Eles disseram: o que é que este fala barato quererá dizer? E parece que é propagandista dos outros deuses, porque Paulo lhes anunciava a boa nova acerca de Jesus e da ressurreição. Paulo faz aqui uma coisa que infelizmente não fazemos muito bem na nossa cultura e no nosso contexto. Às vezes a nossa tendência evangélica é falar uma língua diferente, ou ficar em conversas que sublimam as diferenças entre a cultura e a nossa subcultura. Também eu confesso que às vezes eu começo aqui, mas Paulo na praça pública falava acerca da boa nova e a ressurreição de Jesus Cristo. Por quê? Porque Paulo sabia que a salvação era o que os gregos precisavam e o que a nossa cultura precisa hoje. Paulo, ao ver a cidade cheia de ídolos, encontrava pessoas e falava sobre a boa nova e da ressurreição de Jesus Cristo. Paulo, neste sentido, é mais pós-moderno do que nós. Paulo sabia que não era possível entrar numa conversa sobre as detalhes da história de Israel, porque eles não sabiam nada disso. Contextualização em ação. Na nossa cidade e na nossa cultura, aqui em Lisboa, queremos falar da boa nova de Jesus, a coisa mais importante da nossa vida. Nós usamos, a regra de 3 para nos ajudar a fazer isso. A regra de 3 é quando encontramos alguém fora, na praça pública, na nossa cidade, o nosso objetivo é falar da nossa relação pessoal com Jesus Cristo nas 3 conversas seguintes.
É verdade que é difícil tentar fazer tudo isso na primeira vez, na primeira conversa, não é? Mas se Cristo é tão importante para nós e não partilhamos isso, algo não está certo. Não sei porquê, mas é sempre mais fácil falar sobre o que a nossa cultura gosta de promover, não é? Por exemplo, normalmente quando eu encontro pessoas ou alguém pela primeira vez, em 5 ou 10 minutos eu sei qual é o seu clube de futebol. Sempre, sempre. Porquê? Porque é mais fácil fazer isso. A nossa cultura promove isso. É mais fácil falar sobre os clubes de futebol do que a nossa relação pessoal com Jesus Cristo. Ora, às vezes, aquela pessoa que não gosta muito de futebol, e por acaso encontrei muitos aqui, não sei porquê. E certamente o apóstolo Paulo fez isso. Falava acerca da cultura grega em Atenas, obviamente. Mas Paulo não parou aí. Encontrou uma maneira para partilhar a boa nova de Jesus Cristo e da ressurreição. Há tantas maneiras de chegar, mas é importantíssimo chegar lá. E usando mais uma vez a metáfora de avião, podemos ter um bom avião, um bom piloto, boas instruções e mapas certos. Mas se nunca aterramos na pista, a viagem não era um sucesso. O nosso objetivo é declarar a glória de Jesus Cristo na cruz e na ressurreição. O nosso desejo é que Deus é glorificado quando deixamos as nossas vidas de ídolos e pela graça estamos salvos, mediante a fé. E por isso o apóstolo Pedro disse em Atos 2, arrependam-se, a cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que Deus vos perdoe os pecados. E receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa de Deus é para vós e para os vossos filhos e para todos que estão longe, para todos o que o Senhor nosso Deus quiser chamar. Eu quero ser conhecido na praça pública como uma pessoa que fala sobre a boa nova de Jesus Cristo e a ressurreição. Queremos ser uma igreja que é conhecida por isso também. Eu sei que gostamos de ser conhecidos pelas nossas afinidades, não é? Porque são mais fáceis. Sou americano, sou evangélico, sou batista. Mas o meu desejo é que estas coisas não brilhem mais do que a coisa mais importante na minha vida. Cristo Jesus. Paulo diz em Filipenses 3:8, na verdade, considero tudo com um prejuízo, em comparação com o maravilhoso conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele, desprezai tudo para ganhar Cristo e estar bem unido a Ele. Considero tudo isso como lixo. Vamos parar aqui, porque não queria dar mais um sermão sobre o resto da história, mas deixa-me rapidamente resumir o que Paulo faz, as próximas 4 observações, só para entender o que ele fez. Porque ele ganhou espaço aí para continuar a explicar a boa nova de Jesus Cristo e a ressurreição. A quinta, Paulo estava pronto para ir ao centro da praça. Ele foi convidado e ele foi, não é? Foi com eles. Versículos 19 e 20 falam sobre isso. Eles queriam saber mais, apesar do facto que eles falaram numa maneira menos simpática, mas ele mesmo foi com eles. A sexta observação, Paulo identificava-se com o povo da cidade e encontrava um ponto de contacto. Versículo 22 fala sobre isso. Paulo foi aí e começou a falar. E diz isso, vejo que são em todos muitos religiosos. Com efeito, quando dei uma volta pela cidade e vi os vossos monumentos religiosos, reparei num altar que tinha estas palavras escritas, ao Deus desconhecido. Paulo era um excelente observador de cultura e usou isso para continuar a conversa, para chegar lá. Depois, a sétima, Paulo declarava-lhes, e este é muito importante, o Deus do universo. E ele move-se da revelação geral à revelação específica. Paulo sabia que não era possível começar com o judaísmo, ou as regras, ou Deus e tudo isso,
Por isso, ele começou no início com Deus. E ele falava sobre 4 coisas importantes. A grandeza de Deus. Deus é Criador. E vocês precisam de saber isso. A bondade de Deus. Deus é provedor. O governo de Deus. Deus é soberano. E a graça de Deus. Deus é o nosso Salvador pela fé em Jesus Cristo. Pode ser o pregação depois, está bem? E a oitava, tão importante. Paulo chamava-lhes para fazer uma decisão. Versículos 30 a 31. Paulo não termina o grande discurso de Paulo, sem lhes chamar para fazer uma decisão por Jesus Cristo. Mas agora, diz Paulo, Deus ordena que toda a gente, em toda a parte, se arrependa dos seus pecados. Paulo sabe que uma apresentação do Evangelho não está completa quando não tem um apelo de arrependimento. E o resultado? Houve uns que trouxeram e outros disseram: havemos de ouvir-te falar disso noutra altura. Alguns juntaram-se a Paulo e tornaram-se crentes. 3 respostas. Não era muito favorável. Alguns trouxeram. Alguns disseram: ok, bem, vamos falar nisso mais tarde. A segunda é que nós ouvimos muito aqui. E alguns juntaram-se a Paulo e tornaram-se crentes. Mesmo para terminar esta manhã, a palavra está sem dúvida na Praça de Lisboa, de Grande Lisboa, de vossa cidade. Mas a questão para nós esta manhã é isto: estamos na praça com a palavra?